enfim, a história, enfim, da literatura moçambicana, eu devo confessar que enfim, tenho aliás, um pouco, todos nós, de alguma forma, acredito eu, e é aquilo que eu tenho estado a perceber ao longo desta temporada, digamos assim, da pandemia da Covid, alguma dificuldade em lidar de alguma forma com estas tecnologias, e sobretudo quando é para falar com um vasto público como este, né? Então, eu vou tentar partilhar a minha fala na tela e vão me dizer, por favor, se conseguem visualizar aquilo que eu vou apresentar. Eu passo a partilhar. Conseguem ver? Sim, sim, conseguimos, Lucília. Conseguimos, sim. Está tranquilo? Sim, Assim, está está perfeito. tudo bem. Ok. Então, posso continuar? Podes. Muito bem. Bem, sem mais demoras, porque eu devo pedir perdão porque tive aqui algum problema com o fuso horário. Eu percebi uma hora e a Digna já fez questão de me atualizar e dizer que não, eu estava errado. Pois. Mas felizmente, pronto, eu tinha aqui alguns rabiscos já organizados e é isto que eu vou compartilhar convosco, que é sobre a poesia moçambicana contemporânea. A Digna pediu-me para falar, sugeriu-me, na verdade, para falar das vozes e das temáticas e dos discursos da poesia moçambicana contemporânea. E é sobre isto que eu vou falar, ressalvando já a partida que não é possível, aliás, digo, eu não sei quanto tempo é que nós temos, porque neste momento em Moçambique são 7h28 da tarde, não sei quanto tempo é que nós temos para esta conversa. Já agora. Em princípio, uma hora relógio, 1h60 minutos, e depois temos mais 20 para 10, 15 para as perguntas. Mas não somos assim rigorosos. Podes também, né, se precisares de mais alguns minutos, não há problema nenhum. Ok, muito bem. Então, se me estiverem a ouvir em perfeitas condições, eu vou passar então a apresentar aquilo que é o meu, e eu faço questão de dizer que é o meu panorama sobre a poesia moçambicana contemporânea, porque a literatura moçambicana neste momento vive, digamos, um momento de uma grande, digamos, riqueza, não é? Nós temos muitos autores e bons autores a despontarem, e, portanto, esta coisa das sistematizações criam muitas das vezes algumas sequelas, alguns problemas, alguns ciúmes, e todo o discurso que eu vou produzir aqui é um discurso em função da minha experiência enquanto leitor e leitor do sistema literário moçambicano. Naturalmente que eu reconheço autores já consagrados e autores que estão a vir e com muito talento, mas em algum momento nós temos que traçar, digamos assim, uma panorâmica que é para percebermos como é que estamos e eventualmente para onde é que vamos. Então, este discurso é um discurso de uma voz moçambicana que vai falar de vozes, de temáticas e discursos relativamente à literatura moçambicana. E pronto, e temos que falar da poesia moçambicana contemporânea,
E a primeira questão que se coloca é a questão do contemporâneo, não é? É difícil decidir ou definir o que seja o contemporâneo. Qualquer dicionário de língua portuguesa vai dizer-nos que o contemporâneo é aquilo que faz parte do nosso tempo, não é? Que o contemporâneo é aquilo que nos diz respeito hoje, não é? Portanto, esta é que é a percepção do contemporâneo. Portanto, mas aqui colocam-se as questões. Que tempo é este que é nosso? Que hoje é esse, não é? O contemporâneo é o hoje. O contemporâneo é o mesmo tempo. Mas será que estamos todos a viver o mesmo tempo? Não é? Será que estamos todos a viver o mesmo tempo? A realidade dos nossos países é naturalmente diferente. Digamos que os níveis de desenvolvimento, os níveis de preocupações, os problemas que nos apoquentam são naturalmente diferentes, não é? Os dilemas existenciais são naturalmente diferentes. Então, será que vivemos o mesmo tempo? Então, eu parto da ideia de que o contemporâneo não existe. O contemporâneo não existe. Ou, no mínimo, existem... O contemporâneo existe em todo o tempo. Não há um tempo contemporâneo. Existem vários tempos contemporâneos. Ou seja, nós temos a necessidade de delimitar cronologicamente o que é que nós entendemos por contemporâneo. Eu acho que nós temos necessidade de limitar, porque os problemas que vocês vivem, por exemplo, desse lado, não são os problemas que Moçambique vive, não é? Ou não são totalmente os problemas que Moçambique vive. Então, o contemporâneo é uma questão de perspectiva, é uma questão alternativa, é uma questão, enfim, discutível. E isto é interessante porque eu me recordo agora de uma antologia que foi produzida pela professora, e foi minha professora, Fátima Mendonça, e pelo escritor Nelson Saúde, que já em 1989 tiravam uma antologia que era designada como Antologia da Nova, e eu sublinho aqui, Nova Poesia Moçambicana. Portanto, estamos em 1989 e há uma antologia que se designa Nova Poesia Moçambicana. Ou seja, e como dizem os autores, eles tentaram marcar ou, digamos assim, sinalizar a poesia que foi produzida logo depois da independência. Portanto, esta antologia de 1989, Antologia de Nova Poesia Moçambicana, procurava trazer vozes pós-independência, que significa que, nessa altura, podemos dizer que eram as vozes contemporâneas. Bem, muitos anos mais tarde, terão surgido naturalmente outras antologias ou outras, enfim, outras incursões nessa tentativa de entender sistematicamente a literatura moçambicana. Muitos anos mais tarde, eu próprio e um poeta que muito preso, chamado Sangaro Capo, publicamos uma antologia chamada Antologia Inédita, Outras Vozes de Moçambique. Esta antologia foi publicada em 2004. Ou seja, nós temos aqui 2 anos de publicação de antologias, grosso modo, um que é de 1989 e um que é de 2004. Mas todas estas antologias trazem ideia do contemporâneo, porque uma é nova antologia
e outra é uma antologia inédita. A antologia inédita que eu publiquei com Sangaro Cap partiu de um princípio diferente da antologia da Nova Poesia Moçambicana de Fátima Mendonça e Nelson Saúde. A antologia inédita partiu de um princípio, partiu de um debate surgido em Moçambique, que é o debate sobre a morte da literatura moçambicana, que é um debate que surgiu em 2003, e procurou perceber o que é que se produziu do ponto de vista de literatura moçambicana de 2003 até 2013, 10 anos de literatura. O que é que nós percebemos? Percebemos que a década 90, do ponto de vista dos organizadores da antologia inédita, a década 90 é um tempo de hibernação. Aliás, esta era a acusação dos proponentes do debate. É um tempo de hibernação. Então, digamos que de 2003 a 2013, porque a antologia sai em 2014, temos aqui um espectro também de contemporaneidade. Tudo isto para dizer que o contemporâneo é sempre discutível. Não é? É sempre discutível. Nós temos que, infelizmente, feliz ou infelizmente, nós temos que demarcar, que é para situar uma determinada contemporaneidade, e é isto que tem estado a acontecer, pelo menos ao nível da literatura moçambicana, ao longo destes anos. No caso concreto que eu falava, nós temos duas antologias e, portanto, duas contemporaneidades. Temos a ideia do novo, na antologia, na antologia da Nova Poesia Moçambicana de Fátima Mendonça e Nelson Saúde, temos a ideia de novo e temos a ideia do inédito. Não é? Temos a ideia do inédito para referir os primeiros anos pós-independência em contraponto aos primeiros anos pós-Acordos Gerais de Paz. Porque é preciso dizer-se aqui que esta geração que reclama ou que denuncia ou que passa uma certidão de óbito à literatura moçambicana em 2003 é a geração precisamente que atingiu, digamos assim, a maioridade, não é? Nesta década de 90, não é? Uma década que inicia em 1992 com os Acordos Gerais de Paz. Portanto, o sentido de contemporaneidade destas duas gerações é naturalmente diferente. Há uma geração pós-independência, não é? Que vai pegar na independência como marco de uma determinada contemporaneidade, e há uma geração, digamos assim, pós-Acordos Gerais de Paz, em que o país se abre para o multipartidarismo, não é? Já nenhum partido, já nenhum país monolítico, não é? Não é? Mas é um país de uma voz plural do ponto de vista político, e, portanto, são duas contemporaneidades, se nós quisermos, presentes aqui. E nós usamos, já que a Digna propôs-me este tema, a poesia moçambicana contemporânea, nós usamos o marco do ano 2000, mas é um marco cosmético, de uma contemporaneidade que envolve escritores, leitores e críticos. É um marco cosmético porque, enfim, como eu tenho estado a dizer, é um terreno este movediço de fixar balizas. Na verdade, sabemos todos que não há fronteiras estanques,
Portanto, é um marco cosmético. Cosmético, mas com algum fundamento. Por que é que nós usamos o ano 2000 para marcar uma geração que reclama que a década de 90 é uma década de hibernação do ponto de vista de produção literária? Não é? Quer dizer, o decreto da morte da literatura moçambicana parte exatamente desta base, no sentido em que dizia-se que durante a década de 90 a literatura moçambicana não trouxe, digamos, novidades, não trouxe criatividade, e ao mesmo tempo havia um conflito geracional que impedia, não é, o surgimento de novas vozes. Portanto, eu digo um marco cosmético do ponto de vista teórico, porque, pronto, não vamos fixar aqui fronteiras estanques, mas a verdade é que, a partir do ano 2000, há um alargamento do mercado editorial moçambicano. Não é? Há um boom do ponto de vista de possibilidades editoriais, que era uma angústia durante os anos 90 para os novos autores publicarem livros. Então, a partir de 2000 dá-se um alargamento, com o surgimento, inclusive, de prémios literários. Ou seja, a lei, quer dizer, o mecenatismo, o mecenato, a lei do mecenato, aparentemente, começou a funcionar nesta fase. Muitos concursos literários, de fato, não é? E é preciso dizer que esta geração que eu tento aqui trazer, grosso modo, cada autor desta geração publicou o seu primeiro livro mercê de um concurso literário. Portanto, os anos 2000 marcam, de fato, o rompimento, ou não o rompimento, mas a viragem para uma nova abordagem editorial, para uma nova abordagem do ponto de vista de conhecimento de vozes poéticas e vozes literárias, do modo geral, na literatura moçambicana. Portanto, há um alargamento. É verdade que é preciso dizer-se, recuando, por causa da questão do alargamento editorial, é preciso recuar e dizer que, após a independência nacional, houve um esforço, naturalmente, porque era preciso criar-se a ideia da moçambicanidade literária, da moçambicanidade cultural, social. Houve um esforço muito grande de publicação de obras moçambicanas. Por exemplo, Nós Matamos o Cão Tinhoso, Luís Bernardo Nguana, a Portagem de Orlando Mendes, Caringuana ou a Caringana, de José Cravirinha, e outros autores. Mas esta era uma ação concertada ainda do ponto de vista de uma orientação política muito clara. Não é? O que nós vemos a partir dos anos 2000 é um alargamento do mercado editorial com iniciativas do setor privado. Então, isto é preciso assinalar-se, com iniciativas do setor privado. Portanto, digamos que o Estado perdeu, ou delegou, ou abdicou, melhor dizendo, abdicou deste poderio, ou exatamente deste poderio, na ausência de melhor termo, e permitiu que outras iniciativas privadas, naturalmente, com a abertura do mercado, permitissem que a literatura ganhasse outros rumos. Portanto, é um pouco este cenário que eu queria aqui descrever para ilustrar esta ideia da contemporaneidade a que eu me refiro.
Obviamente que os temas daquilo que eu considero a poesia contemporânea moçambicana não são exclusivos desta geração. Não são exclusivos desta geração que começa a publicar, começa a dar estampa a partir dos anos 2000. Não são exclusivos. Há uma herança. Não é? Aliás, a Ana Mafalda Leite explica muito bem isso, que, particularmente relativamente à poesia moçambicana, a poesia moçambicana, ao longo de gerações, ela é uma malha, é uma tessitura de referências, de vozes mais novas em relação às vozes mais velhas. Portanto, o que eu trago aqui é um pouco de ressonância do que esta geração de 2000 para cá foi fazendo, é o legado que eles pegaram, e, portanto, repetem-se algumas angústias, não é? E se calhar lá mais por fim é que começa-se a assinalar uma tendência de uma estética de rompimento, não é? Há um prosador moçambicano que é preciso aqui dizer, que é o Aurélio Furdela. Ele não acredita muito que existam várias gerações de escritores moçambicanos. Na sua concepção, estamos a viver todos um grande momento, que é o nosso momento, né? É o momento da literatura moçambicana, mas com diferentes vagas. São diferentes ondas, digamos assim, do mesmo aparelho, de uma mesma ideia, de uma mesma concepção estética, até, de algum modo, não é? E nós percebemos isso claramente quando a gente olha para esta geração, não é? Por exemplo, nós temos aqui dois grandes temas, que é o macrotema da poesia, mas o tema da poesia não é um tema desta geração, apenas. Aliás, o tema da poesia é um tema universal, para já, não é? Mas que a literatura moçambicana, que a poesia moçambicana particularmente, também vai trazer, e esta geração, sendo ela depositária do legado, digamos assim, de Rui Knopf, Craveirinha, Sebastião Alba e outros, Luís Carlos Patraquim, portanto, o tema da poesia vai estar presente. E temos a questão da nação. E aqui, na questão da nação, é que eu vejo, não que seja também uma sinalização de rompimento, mas eu vejo uma preocupação interessante, exatamente porque estamos a falar de uma geração que viveu as consequências da Guerra dos 16 anos, por exemplo, em Moçambique. A nação... Craveirinha já dizia que é cidadão de um país que ainda não existe. Lá mais para trás. Não é? O que nós percebemos com esta nova geração é que ela de alguma forma, e aqui é preciso citar um nome, claramente, que é o Guita Júnior, é uma geração que viveu... Reparem, nós estamos a falar de autores que neste momento em que falamos estão na casa de 50 a 60 anos, quer dizer, 50, estão na casa estão a caminho de 60 anos, na verdade. Portanto, é uma geração que viveu ou viveu a guerra, ou tem claramente o espectro, não é, da guerra, não é? Portanto, e eu falo aqui não da guerra
pela independência, não a guerra da revolução, não da luta pela revolução, mas da guerra nacional, se quisermos, da guerra entre irmãos, da guerra interna, se quisermos pensar assim. E, portanto, viveu esta angústia da guerra. É uma geração do medo, exatamente por isso, de um medo que cria o desejo de evasão, quiçá para uma pazárgada. É uma geração que denuncia as malezas, digamos assim, da sociedade, mas é uma geração que também tem tempo para o amor, tem um tempo para sublimar a mulher, tem um tempo para falar dos seus calores, digamos assim, na invocação do erotismo que alguns poetas fazem. Mas, particularmente, é preciso assinalar aqui, e para mim este é que é um dos sinais importantes do ponto de vista de proposta para uma nova poética, é que há uma novíssima geração, não é? Que é preciso ser lida, que já não fala da guerra, que já não fala do medo, nem da invasão, que já não está preocupada ou simplesmente está cansada de denunciar as malezas sociais e que vai buscar uma poesia do abstrato, uma poesia o mais sensitiva possível. É um texto que já não dialoga com os nossos referenciais geográficos. Eu devo perguntar agora. Digna, estamos juntos? Eu não sei, porque estou a falar, não sei se me conseguem ouvir. Estamos, sim. Estamos juntos. Sim, estamos. Tá bom, obrigado. Então, eu parto para São dois macrotemas. Temos um macrotema da poesia e temos um macrotema da nação. São as duas questões que eu resolvi para este momento. E podemos ver aqui nos textos e nos nomes desta nova geração, eu já disse que há uma herança das gerações anteriores, não é? Em Moçambique não é possível, neste momento, estabelecer uma história claramente, que mostre claramente diversas, diferentes correntes literárias. Podemos ter marcos históricos, sim, mas no fundo, os problemas, no fundo, os problemas permanecem os mesmos com roupagens diferentes. A minha questão é esta. Ora, nós temos aqui a questão poética, não é? E temos aqui um poeta que é o Andy Shivang, que nos diz que as frases todas rolem pela sarjeta e daí se construa o poema último, bruto, ou brutamontes, isso menos importa, que apenas derrame labaredas pela boca e cessarem todas as feridas. Eu depois vou tecer aqui, do ponto de vista discursivo, as nuances desta poesia, mas o que eu queria assinalar aqui é a temática da própria poesia, simplesmente. Como acontece com Manecas Cândido. A poesia dorme dentro de nós. Se não a despertamos, permanece sempre sonolenta, como lume apagado.
e dentro de ti, se o poema romper o sono, purifica-o com tudo o que vibrar em ti. Ainda nesta temática sobre a poesia, aliás, é preciso dizer-se que, como acontece um pouco por todo o mundo, os poetas veneram primeiro a própria poesia, quer dizer, a poesia como signo, não é? Isto não é moçambicano, isso é universal. E por isso mesmo não havia de ser diferente aqui. Peguemos no Chagas Leven, que nos diz: os medíocres nunca aceitarão um bom poema. Não é coisa de país pobre, como dizem alguns. É coisa de certos seres, homem ou mulher. Excluem-se as crianças que brincam com o sol, como os poetas. Este é o Chagas Leven. Mas podemos pegar também a Sônia Sultuane, que fala sobre a poesia. Não é? São todos poetas que, nos seus primeiros textos, debruçam-se sobre a poesia. Lentamente vou escrevendo, 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 entregando-me a mim mesma sem pressa, para que a minha boca não minta nem omita o que sinto e o que me vai no pensamento. Então, rapidamente, em síntese, naturalmente que isto vai merecer em algum momento uma elaboração mais cuidada. Que discurso nós podemos encontrar no macro-tema da poesia? Eu assinalei 3 linhas. A poesia como energia e curativo para a alma. Não é? Quer dizer, infelizmente eu não posso agora voltar para ilustrar, senão pronto, senão digna, vamos amanhecer aqui, né? Mas pronto, fica aqui a ideia. A poesia é energia, a poesia é um pulsar e é um curativo para a alma, não é? Ela dá vida. Mas na poesia também encontramos o espírito e a essência do humano, ou do ser humano, na poesia. Mas também encontramos a poesia como metáfora da perfeição. Não é qualquer pessoa que escreve poesia. Então, estas 3 imagens são as imagens que eu capto, não é? Daqueles textos que eu li. Energia e cura para a alma, essência do humano, não é? Elevação e perfeição. Não há poesia sem perfeição. Não há poesia sem perfeição. Ora, saímos do macrotema da poesia e entramos no macrotema da nação. E o macrotema da nação vai um pouco em linha, vai um pouco, digamos, ao encontro daquilo que a Digna, digamos assim, propõe, ou pelo menos eu percebi ao longo das nossas conversas, ao longo destes 2 meses, 2 meses e meio, e encontramos neste macrotema os pequenos temas. Como é que a nação é pensada? Eu vou pedir a vossa paciência, porque eu tenho que ler, que é para vocês acompanharem. Portanto, a nação vista do ponto de vista da angústia da guerra. E aqui eu não tenho muitos autores. Gita Júnior, que é o autor que eu trago aqui, Gita Júnior, Gita Júnior é este autor que está aqui,
não sei se conseguem ver o cursor, nesta geração, na verdade, o Guita Júnior está ali na fronteira entre a geração de 80 e a geração de 2000. Não é? Porque o primeiro livro dele, se não sai em 1999, sai em 1997. Na verdade, estamos a falar de dois poetas, é o Guita Júnior e o Adelino Timóteo. Um e o outro publica primeiro livro de poemas em 97 e 98 e 99. E, portanto, digamos que é o rescaldo da década de 90 na perspectiva de apresentar novas vozes da literatura moçambicana. Guita Júnior e Adelino Timóteo, do ponto de vista da poesia. Não é? Depois, pronto, digna como combinamos, num outro momento poderemos falar da narrativa. Não é? Mas hoje estamos a falar da poesia. Guita Júnior. E o Guita Júnior parece-me, salvo erro, que é o poeta que melhor fala, não é? Do rescaldo da guerra. E ele diz-nos aqui, a propósito do Q8, não serão as viúvas os verdadeiros heróis do Napalm? E os órfãos do festim, os bobos da guerrilha? E quando os homens despertarem da loucura do catilho, as baionetas servirão para descascar batatas, na madrugada mais frenética, para o caldo da alegria. Depois, com um sol apino e democrático, como sempre, estará erguida a estátua do diálogo universal, da cabeça aos pés, e trarás a argila para os contornos da felicidade aos cachos. E no lugar de cânticos dançaremos hinos, e os teus cabelos serão pétalas furtacores, mansas como as noites de verão no Índico. O Guita Júnior é daqueles poetas que não só fala da guerra, mas que consegue fundir a questão da guerra com a metáfora da mulher. Ou seja, a geografia da nação, a nação é a amada que se deseja, é a amada em relação à qual se lamenta toda a ironia da guerra. E eu trago para a angústia da guerra apenas este poema. Eu podia citar outros textos do Guita Júnior, porque para mim é o poeta que melhor se adequa para o discurso sobre o tema da guerra. O tema da guerra como palco de contradições reveladas ou veladas, e que desmistificam o herói, porque, afinal de contas, as viúvas podem ser os verdadeiros heróis do Napalm. Não aqueles que estão no mato, não aqueles que dão os tiros, mas aqueles que oferecem ou que entregam os seus filhos, aqueles que abdicam do futuro, dos sonhos que depositaram em relação aos seus filhos. Então, há aqui, digamos, a desmistificação do herói. E, naturalmente, uma dramática exposição do dilema humano. Porque a guerra é qualquer coisa que busca o bem fazendo o mal. Eu trouxe apenas um texto, mas nós poderíamos percorrer vários textos, sobretudo do Guita Júnior, não é? Exatamente nesta obra, Agora e Depois das Coisas, não é? Para ilustrar isto. Para mim, ele é um exímio decantador, se quisermos assim dizer, da questão da guerra.
E entramos para o segundo macrotema da nação, que é o medo. Que é o medo que depois resulta na evasão. E pensemos no medo, se calhar, a partir do Gita Júnior, com a questão da guerra. Mas há muitos outros medos. Há medos sociais, há medos que têm a ver com o espectro social, não é? Temos aqui um poeta que se chama Rui Ligeiro. Eu mostro aqui, Rui Ligeiro. E cujo título do livro é significativo, porque se chama exatamente O País do Medo. Leve-me este país a um enfermeiro para curar-se da claustrofobia e do medo de ser atropelado por um cardume de ambição e ser negociado num dumanengue sem preço. E evitemos a penhora cotidiana das nossas matequenhas, porque o país está doente. Viajemos desta para outra saga. Eu repito este verso. Viajemos desta para outra saga, para que da nossa labuta não nasçam morcegos de dúvida para dividir a dádiva e a dívida, parcelados em donativos e donaliativos, pois o medo já candonga nas nossas mãos a fome. Por isso digo, leve-me este país enfermo a um enfermeiro para operar a inflação que lhe enche o estômago, pois o país está doente. Vamos ler agora o Mate Pedro, cujo título também é significativo. Leia-se aqui, está aqui, Mate Pedro. O título é Minarete de Medos e Outros Poemas. Diz assim o poeta: a geografia dos meus medos é limitada, em toda a sua extensão, pela angústia do meu povo. Tenho medo, por exemplo, de amanhã despertar com os dedos das mãos amputados, sem que antes te escreva um último poema. Tenho medo ainda de que o cirurgião suture a minha boca nas vésperas do nosso matrimônio. Tenho medo de um desses dias abrir a necrologia do jornal e ver todos os meus leitores mortos, ou os meus poetas prediletos amortalhados, numa vala comum abarrotada de incultos. De que os meus poemas sejam roubados e vendidos à bacatela na candonga dos dumbas. Também tenho medo. Tenho medo que de madrugada coloquem joelhos na minha inexorável consciência para me arrastarem aos seus pés. Assim como também tenho medo que coloquem sovacos dos meus neurônios para os distraírem em cócegas. Mate Pedro, no texto, na obra Minarete de Medos e Outros Poemas. Continuamos com os medos. E aqui vamos buscar o Chagas Leven, que nos diz: bem sabes que não acredito muito neste mundo. E quanto àqueles planos que me seguravam à vida, como réstia de esperança, sabes bem que eram apenas engraçados farrapos remendados. E se te prendeste a eles, vais-me pensar perto, como as flores que recebes ao entardecer. E como não me verás, farás romarias intermináveis a memórias. Falarás com os amigos e nenhuma canção esquecida na algibeira do casaco irá consolar-te como estas linhas. Aliás, que não são curvilíneas como o teu corpo. Chagas Leven, a falar também do medo e da evasão, mas numa outra toada,
no livro Tatuagem de Estrelas. Voltamos ao Gita Júnior, mas numa outra obra, que é a obra da vontade de partir. Num poema Agora ou Nunca. O içar a vela, neste caso sobre o mar. O esticar a corda. O sentir a virilidade do leme e ter que partir. Sim, sem recolher amarras nem âncora, sem pegar em farnel e bagagem, recordações e recalcamentos, emoções e fotografias antigas. Sim, sem ter que olhar para trás, sem ter que engolir todo o asco mascado dos dias, sem ter que dizer adeus, sem ter que magoar. Continuamos com o medo e a evasão. Neste caso, para citar Léo Cotte, no livro Poesia Total, quando nos diz: o céu e os homens exaustos, o mar e o nada, nesta casa sentada sobre si apavorada. E o meu poema, a memória do que me esqueço, são o meu único destino. E nenhum mendigo é mais triste do que isto. E eu penso que vamos finalizar, exatamente, é mesmo a finalizar, com Celso Manguana. Está aqui, Celso Manguana, no livro Pátria que me pariu. E ele diz-nos: pátria, quero só uma, o lugar de morte. A nenhuma cidadania pertenço. Conheço 3 lugares de exílio: o amor, a memória, a loucura. Então, que discurso nós podemos perspectivar a partir das ideias do medo e da evasão? Ou seja, há uma crise envolvendo as esferas do político e do econômico entregues à corrupção e ao despudor. E neste sentido, esta é uma poesia que roça a questão da denúncia social, mas é uma denúncia social velada. O medo e a evasão são metáforas também de uma espécie de amnésia coletiva. Uma vez que foram esquecidos os valores, não é, da moçambicanidade. Foram esquecidos os valores de que a terra, a nação, é a nossa casa. E é a partir da casa que nós devemos, não é, nos apresentar ao mundo. Isto foi esquecido. O medo e a evasão são metáforas também e metonímias de uma liberdade de expressão que é reivindicada como condição da humanidade, em primeiro lugar. A liberdade de expressão é condição da humanidade. Nós percebemos nos textos, não é, que tratam deste tema. Mas, particularmente, a liberdade de expressão é condição da moçambicanidade. Nós precisamos de construir uma cidadania que não se cala mesmo perante a censura mais velada. Mesmo perante a censura mais velada. Bem, o
que nós dissemos há pouco vai ao encontro, digamos assim, deste outro macrotema que nós apresentamos aqui, que é a questão da denúncia social. Na verdade, quando falávamos do medo da evasão, há uma denúncia claramente. Mas a denúncia social que nós queremos referir aqui, digamos que é mais concreta, é mais, se calhar, mais perceptível, não é? Ou nem tanto, porque vamos começar com um poeta como Sangaro Cap, que é um poeta hermético. É um poeta hermético que nos lembra Sebastião Alba, Rui Nofre, José Craveirinha. Mas há uma denúncia aqui. Há uma denúncia sobre a guerra. Há uma denúncia sobre a fome que a guerra cria, sobre a miséria da guerra. Não é? Inclusive, quase que se antecipa ao debate sobre a questão da descentralização política, se quisermos, original, se quisermos. Porque ele diz, por descentralização na beira, é preciso dizer que beira aqui não é apenas o substantivo, não. Mas também beira é um local disfarçado, em nome de uma região. Por descentralização na beira desta fome, bem no centro do estômago e afastado do sul, atenta uma criança encosta em sua costa do sol. Ou seja, nestes 3 versos, nós já estivemos no centro e no sul. E o poeta, no fundo, ele acaba trazendo ao de cima as rivalidades regionais, as assimetrias. Okay? Por descentralização, na beira desta fome, bem no centro do estômago e afastado do sul, atenta uma criança encosta em sua costa do sol, escuta a fala dos caramujos que tubarões a consomem. Dentro disparam bocas, obuzes e arcabuzes de carne contra o mar íntimo, tenebroso e todo exímo de anil. Há uma denúncia social contra os efeitos da guerra que cria miséria, que cria fome, que cria o preconceito assimétrico entre o sul, o centro e o norte. Há neste poema. Então, isto é denunciado. Mas podemos falar, se quisermos, de coisas mais concretas. Como nos propõe Helder Fife no livro Poemas em Sacos Vazios que Ficam de Pé. No título Sacos Vazios. Digna, estamos juntos? Estamos sim. Estamos. Diz-nos o Helder Fife, no calvário íngreme dos dias, a dureza da vida subverte o provérbio. Sacos vazios ficam de pé. E robustos à vertigem da labuta, caídos como encher,
e robustos à vertigem da labuta, caídos como encher o estômago do profundo que somos, nos bolsos e no estômago. Elder Fife é também um grande poeta que sabe ler muito bem o social. O Elder Fife é poeta, mas também é prosador, cronista. E ele trabalha aqui a fome, o dilema da fome, o problema da fome, da miséria. Num título do livro que para mim é sugestivo, Poemas em Sacos Vazios que Ficam de Pé. Normalmente os sacos vazios não ficam de pé. Mas esta é uma miséria, é uma fome que persiste, enriste, que não tem outra alternativa. E continuamos com a questão da denúncia social. E aqui vamos buscar um poeta chamado Amin Nordin. Infelizmente já não está entre nós. E ele vai buscar a banca. E vai buscar a banca como o sanguessuga da miséria do povo. Das parcas condições do povo. Banqueiros de banquete. O título já diz, né? Banqueiros de banquete. Um ao outro os sabores desejados, com muitas regalias ministradas. Banqueiros de banquete obsequiados, milhentas vezes da colheita graúda. Cintilar grandes pratos arrojados. Melhor é o celeiro da fome aguda. Ouvir trigo o grito nos acuda. Em nome da plebe implorar ajuda. Este é o Amin Nordin, um grandíssimo poeta também desta geração, mas na fronteira em que eu esbocei para o Gita Júnior e o Aldelim Timóteo. Um poeta incisivo, não é? Que bebe de grandes nomes como Craveirinho. Vou fechar com um poeta amigo também, o Dom Chirongo. Eu gosto muito deste poema, é um poema longuíssimo, mas eu gosto muito deste poema. Que volta a trazer a questão da denúncia social. Pediram para poetar sobre política e outros assuntos sociais. Trago a minha arma. Pediram para falar das injustiças, fuzilamentos clandestinos, reportagens desencorajadoras, destinos trocados, rajadas aos inocentes. Trago a minha arma. Pediram para dizer a toda a gente que Chicalene de hoje é possível, só requer vontade. Trago a minha arma. Pediram para comentar o epicentro Munhava e arredores, bem como a dita banana. Trago a minha arma. Pediram para tecer algo sobre o norte e sobre esse homem trabalhador honesto, enganado e sem futuro. Trago a minha arma. Pediram para falar da mulher, a mulher vadia, trajada à majestade africana, bem ao jeito do sistema. Talvez por isso respeitada pela sociedade. Trago a minha arma. Pediram para falar do confrade que assassina outro confrade e não assina. E os familiares desorientados, oh meu Deus, trago a minha arma. Pediram muita coisa que não precisavam pedir. Pois é meu dever. Trago a minha arma.
Que discurso é este? É o discurso da fome, é o discurso da miséria, é o discurso da expoliação, é o discurso do silenciamento e da intimidação. Há o tema também da sublimação da mulher e do erotismo. Obviamente que esta não é uma questão, eu dizia que há o tema da mulher e do erotismo, não é? Que não é novidade nenhuma, e eu não me vou alongar aqui. O que eu preciso dizer aqui é que a tendência é, ao falar-se da beleza da mulher, os poetas resvalam, digamos assim, tendencialmente, num discurso erótico. Resvalam num discurso erótico. Podia citar um Bate Pedro no livro Debaixo do Silêncio que Arde, quando nos diz o que está entre parênteses são as horas em que ele escreveu o poema, supostamente. Deixar a noite escorrer, úmida, na imobilidade da cintura. Amar-te inquebrável. Crescer minúsculo para o amor dentro da boca. Oceano. Música intocável. Nos ombros a vocação da água. Afogar. Eu queria chamar a atenção para esta senhora, Tânia Tomé, que é uma mulher e que assume uma voz portentosa. Uma voz portentosa. Ela não só é mulher, como o seu eu poético é mulheril. E assume esta voz portentosa e fala dos seus próprios desejos. Estrelas no chão, deitadas de ventre. Rio incestuoso, onde a noite tem caroço. Incênios. Não me salves, selva-me. Eu acho este texto magnífico. O que é que eu gostaria de dizer a finalizar? Eu, quando olho para esta geração de 2000, eu percebo a reedição de muitos problemas das gerações anteriores, da geração de 80. Naturalmente, com a gravidade da contemporaneidade. A geração de 2000 é uma geração que na década de 90 era jovem, era pueril, e viveu de forma direta ou indireta, por exemplo, o problema da guerra. Mas nós sabemos que a geração de 80, que é a geração do Armando Artur, do Ngulano, do Eduardo White, do Luís Carlos Partraquim,
viverão na carne esses dilemas. Então, o discurso, não que seja monótono, mas é um discurso de alguma forma reeditado com novas roupagens. E aqui vem a questão da guerra, que não é novidade, mas é sentida de alguma forma com outras nuances. Vem a questão da denúncia social, que também não é novidade em relação à geração de 80, mas vem com outras nuances. Quer dizer, quando a gente vê um Chagas Levene a falar do Chapacé, por exemplo, quando a gente vê um Amin Nordin a falar dos ladrões, dos sujeitos que param nas paragens dos autocarros e roubam os brincos dourados das senhoras ou das meninas que passam. São outras roupagens de uma mesma miséria, no fundo. A questão da fome. A questão da fome foi dramática nos anos 80. Não é? Foi dramática nos anos 80. Basta ler, por exemplo, Orgia dos Loucos, de Ngulano Bacacossa, na prosa, e perceber isso. Basta ler O Gajo e os Outros, de Aníbal Aleluia, para perceber isso. Retratam a década 80, a fome, a miséria material, no caso de Ngulano Bacacossa, mas intelectual, espiritual, no caso de Aníbal Aleluia. Mas estes poetas de 2000 para cá trazem todas essas questões. Agora, o que eu acho interessante assinalar aqui, eu coloquei aqui o culto do abstrato sensorial ou sensitivo, não é? Assim, meio que intuitivamente. Uma intuição. Porque também estou a tentar perceber que poesia é esta. Há uma vaga de poetas moçambicanos que já não está preocupada com essas questões. E parece que faz questão de desligar-se destes problemas. Não há aqui um dilema por debater. Não há aqui um problema por resolver. Eu olho, por exemplo, para a descrição das sombras. É só ver o título, a descrição das sombras. Descrever a sombra. Descrever as sombras do bonde. Uma pétala sangra o pólen. Uma palavra cai na boca. Restringe os silêncios no chuvisco. As asas da borboleta tingem de cores o céu de orvalho. A sombra obedece à rotação da terra. Colho a pétala no jardim da vida. A língua escorrega no ramo, saboreio o odor das flores. Ou podemos ler transições. Olha, se antes falávamos de um livro que tem como título A Descrição das Sombras, vejam esse título aqui, As Idades do Vento. As Idades do Vento. No território da língua, no chão da lua, caem os lábios das nuvens, quando o nó das bocas renega o idioma da carne. Ou seja, nós estamos perante uma outra canção. Estamos perante uma outra canção. Uma outra perspectiva poética. Uma outra poesis. Não estamos aqui a discutir questões existenciais. Dilemas existenciais. Não é?
há uma fuga naquilo que eu chamo de discurso de uma poesia abstrata, provisoriamente. Sinto que há uma fuga a todas as questões locais. Há uma busca da literatura enquanto arte da palavra, que nos lembra o ideal da arte pela arte. A literatura, a poesia esgota-se em si, nas suas próprias virtualidades imagéticas. Já não significam para além do seu próprio universo. Uma poesia egocêntrica, se quisermos. O poeta não está a falar de mais nada, senão da sua própria imaginação. E eu sinto aqui, nesta questão da arte pela arte, que, no fundo, há a necessidade de credenciar o texto de uma legibilidade universal. Esta novíssima geração, o bonde não faz parte desta novíssima geração. Ele já vem de uma outra leva, que é a leva do low-code. Ele já vem, né, do esteio de Sangarocap. Mas o cunho poético dele é um cunho poético totalmente diferente. Não é? É um cunho poético totalmente diferente. E eu pararia por aqui, nesta minha breve apresentação sobre a proposta que a Digna me propôs, que me fez, que é a poesia moçambicana contemporânea, vozes temáticas e discurso. Obrigado e desculpem-me se roubei sobre muito tempo. Não, nós é que agradecemos, Lucílio. Eu estou aqui sem palavras, pai. Eu estou sem palavras, eu gostei imenso, eu aprendi imenso. Realmente há muita coisa a saber sobre Moçambique. Realmente, pá, estou comovida, estou muito feliz de ter tido este momento de aprendizagem. E bom, vamos lá abrir o espaço para as perguntas, dúvidas, comentários, por favor. Têm a palavra. Quem quiser falar, faça a favor de perguntar. Ok, eu tenho umas perguntas aqui no chat. Quem é que tem perguntas? Olá, tudo bem? Olá. Meu nome é Emanuel e estou muito agradecido porque foi uma conferência muito interessante. E obrigado por falar desse jeito que eu entendi tudo. Mateu. Sim, eu tenho umas perguntas. A primeira, desculpe o meu português, estou aprendendo. A primeira é que você disse que não queria falar sobre a narrativa, somente sobre a poesia, né? Mas eu gostaria de saber quais são esses autores consagrados que os grandes autores de Moçambique, por exemplo, o Fernando Pessoa ou um Camões, pero moçambicano, ¿sí? Tanto como poeta como em narrativa de ficção. E outra pergunta que eu tenho é que, para você, qual é o seu tema favorito? Por exemplo, o tema da guerra, da denúncia social, talvez o erotismo. Qual é a musa de você e onde nós podemos ler alguns dos seus escritos? Isso é tudo. Ok, Digna, eu se calhar é melhor a responder, porque é tanta gente aqui. Sim, é melhor. Então, Manuel, é difícil dizer quais são os escritores moçambicanos
Acho que a pergunta era um pouco nesta linha. Os escritores moçambicanos que se destacam. Consagrados. Né? Consagrados. Exatamente. Mas existem. Alguns vocês conhecem naturalmente. Nós podemos citar aqui Miako, tem um escritor consagradíssimo na literatura moçambicana. Citamos também, eu posso citar também o Ngulane Bakakosa, que é o outro escritor consagradíssimo, a Paulina Chiziane, o Suleimani Kassamo, o João Paulo Borges Coelho, e que mais? Quer dizer, agora, a ideia, Manuel, a ideia da consagração é uma ideia muito perigosa também, né? Porque nós temos também bons autores moçambicanos que, infelizmente, não têm a visibilidade internacional que estes autores já têm. Infelizmente. E a questão que se coloca é, isso faz deles autores consagrados ou não? Não é? Eu falei da poesia, não é? Mas eu estou a falar de uma geração de autores que já tem mais de 20 anos de produção literária e tem publicação e ganhou prémios, alguns deles prémios internacionais. Eu posso citar aqui Rogério Manjate, não é? Rogério Manjate. Posso citar aqui Aurélio Furdela. Posso citar aqui Mbate Pedro. Não é? Não é? Estes são, posso citar aqui Sangaro Capa, que são autores que, inclusivamente, já têm publicações fora de Moçambique. Então, eu entendo a pergunta e é legítima, não é? Nesta perspectiva de uma necessidade de conhecer, não é? Eu entendo, mas eu queria convidar-vos, não é? A alargar, não é? A biblioteca dos autores moçambicanos, que já são conhecidos internacionalmente, só não tem a projeção que já tem, por exemplo, um Mia, um Ngulano, uma Paulina. Apenas isso. Agora, acho que a segunda fase, a segunda parte da pergunta, eu perdi-me. Depois, Manuel, a segunda parte da sua pergunta tinha a ver com... O teu tema preferido, se é a guerra, o abstrato, a sublimação da mulher, qual é que é o tema, o teu tema preferido e onde podem ler alguns dos teus poemas ou textos? Ok, bem, eu não escrevo poesia, eu escrevo narrativa. E essa pergunta é uma pergunta difícil, porque eu nunca parei para pensar nela, quer dizer, qual seria o meu tema preferido. Mas eu posso dizer que eu tenho estado a escrever um pouco sobre a guerra, escrevo, não é? Mas não como a guerra, não como a protagonista da minha narrativa. Eu posso dizer seguramente que gosto do tema da memória. Eu gosto muito do tema da memória, né? Eu gosto muito do tema da memória. E tenho dois livros no Brasil, editados no Brasil, e eu acho que se calhar para vocês é o país mais próximo para se ter acesso a alguma bibliografia sobre Moçambique. Mas eu escrevo um pouco sobre tudo, e eu escrevo narrativa, escrevo contos, escrevo novela, escrevo romance, mas mais sobre a memória e sobre realismo maravilhoso, fantástico, enfim. A minha praia é um pouco essa. E sobre o policial, é preciso dizer, sobre o policial, eu escrevo também sobre o policial.
A sério? Dois livros já. Ah, ok. Olha, isso aqui era interessante ver. Quem mais aqui tem perguntas? Aqui alguém que disse eu também tenho. Marinel? Alô? Olá? Olá. Consigo ver? Consigo? Sim. Consigo ver? Alô? Sim, Estou estamos a ouvir. ouvir. Boa tarde. Estamos a ouvir. Olá, boa tarde. Ok, perdão. A Quem conexão, fala, Marinel? Sim, Marinel. Eu sou Marinel. Ok. Bom, primeiro eu estou muito agradecida. Eu agradeço muito esta aula. Eu gostei muito. Foi muito interessante também. Acho que minha parte preferida foi quando você falou sobre o tema da invasão e sobre a mulher. Foram temas, acho, muito interessantes. E bom, gostei muito. Obrigada. Okay. Mas eu tenho uma pergunta. Eu compreendo que dentro da literatura contemporânea, a divisão é só para cada um deles, né? Por exemplo, a poesia, a comédia, entre outros. Mas, neste caso, minha dúvida é se o tema sobre a comédia também poderia ser misturada de alguma forma dentro da poesia. Porque, para mim, seria interessante saber ou bom, ler um caso parecido. É isso. Ok. Bem, eu não sei se percebi muito bem a questão, né? Mas acho que me remeteu ao texto dramático, Digna. Não sei se é isso. Mas eu senti... Marinel, tu perguntaste que se na poesia ou na... Eu não percebi também a pergunta, na verdade. Podes voltar a formular a pergunta, por favor? Eu não percebi. Ok. Bom, minha dúvida é se dentro da poesia a comédia também poderia ver, ou seja, ver esse ponto da comédia dentro da poesia. Ou seja, o cômico, o elemento cômico dentro da poesia, sim. é? Ah, ok. Sim, é isso. Ok. Perdão, Bem, em princípio, Marinel, em princípio é possível, quer dizer, é possível, mas eu não tenho dados para ilustrar o cômico no contexto da poesia, pelo menos desta geração, não tenho dados. Mas eu citei aqui o Miyakoto há pouco tempo, nós encontramos o cômico no Miyakoto, mas também encontramos o cômico num autor como... Mas o Miyakoto quer dizer, o Miyakoto é poeta, escreve poesia, mas também escreve prosa. Encontramos o cômico no Miyakoto, mas também encontramos o cômico num autor como Aurélio Fordella, também é um escritor que escreve o cômico, né? Então, na prosa, eu estaria mais, digamos, mais à vontade para tentar ilustrar esse lado cômico do texto literário. Mas do ponto de vista da poesia, pode ser que exista, mas agora eu não vejo, porque também, pronto, há muitas vozes. Aquilo que eu trouxe aqui são as vozes que eu conheço, que são mais próximas, e não é questão de ser mais próxima, na verdade. Aquilo que eu consigo ler até agora, até este tempo, né?
Mas na narrativa, sim, temos elementos cômicos, sim, e bastantes. Oh, ok. Compreendo. Ótimo. Gostaria, então, ler o elemento sobre o elemento cômico na narrativa. Na narrativa. Gosto muito Muito bem. do elemento cômico. Ok. Obrigada. Nada. Obrigado. Álvaro. O Álvaro tem uma pergunta. Bom, primeiro que nada, boa noite, se ainda é noite para o senhor. Bom, primeiro eu quero dizer que foi uma honra escutar tão maravilhosa palestra. Na verdade, acho muito importante nós conhecermos todos esses temas da violência, da guerra, e foi muito interessante, sobretudo, o que o senhor mencionou sobre a contemporaneidade, que como é um conceito, eu achei mais que um tempo, um estado, que realmente o contemporâneo é um conceito mais vasto do que dá para o tempo, é algo um pouco mais, sim, um pouco mais complexo para definir. E bom, minha pergunta é sobre algo que o senhor mencionou acerca da identidade. E acho preciso eu voltar a ler um fragmento do poema do Celso Manguana, da Pátria que me pariu, que é: a nenhuma cidadania pertenço a 3 lugares do exílio: o amor, a memória, a loucura. Eu acho que eu tive uma professora na universidade que ela falava sobre a identidade, e ela dizia que você tem tantas identidades quanto grupos pertencem. A geração do 2000 é uma geração que está caracterizada pela perda da infância, pela perda mesmo das oportunidades da vida. Então, eu acho que no contexto global está caracterizada pela saudade, porque nós temos saudade de muitas coisas. Então, eu acho que desde o ponto de vista do senhor, o conceito de identidade, de pertencer, é uma decisão ou é um destino? Porque nós não queríamos tudo que acontece hoje em dia, a situação e muitas coisas, mas é algo que nós estamos vivendo. E então eu acho que sempre está essa contrariedade entre a decisão e o destino. Então, minha pergunta é sobre isso. Ok, Álvaro. Epa, uma pergunta difícil, Álvaro. Mas eu acho que o Álvaro colocou uma questão que também é uma resposta, no fundo. Porque a questão da identidade é, na verdade, um grande dilema, né? É um grande dilema. É uma decisão, sim. Quer dizer, pelo menos eu concebo também assim, eu concebo assim, como uma decisão, mas também como um destino. Não é? Porque eu escolho que valores quero que façam parte da minha forma de ser, enquanto cidadão do mundo, não é? Enquanto cidadão do mundo. E cidadão do mundo é, em princípio, um cidadão estrangeiro de si próprio, se quisermos. Eu agora estou a pegar o título de um poeta, de um livro de um poeta moçambicano chamado Armando Artur, Estrangeiros de Nós Próprios. Não é? Enquanto estrangeiros de nós próprios, nós somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos do mundo. E nesse sentido, a identidade penso que é uma decisão. Não é? Mas também pode ser um destino. Se calhar um destino imposto politicamente, socialmente. Não é? Portanto, um destino que se reveste de fronteiras, que se reveste de fronteiras. Me bañé rapidito. Um destino que se reveste de fronteiras. Hice el café y abrí esto que empezó a la 1. Por favor, desliguem os
Microfones. Um destino que se reveste de fronteiras, fronteiras sociais, ideológicas e políticas, não é? E isso também é uma forma de dizer. Ou seja, existe uma identidade fixa, não é? Que a gente pode elencar valores ou marcos temporais, culturais, etnográficos, enfim, mas também existe uma identidade rebelde, se nós quisermos, né? Uma identidade em que a gente assume a nossa própria condição de seres universais, né? Então, por isso é que eu estava a dizer que na tua colocação, Álvaro, eu acho que a tua colocação é também uma resposta. Não há um caminho, nunca há um caminho quando a gente quer definir ou quer entender, não definir, porque definir também já é fixar, né? Quando a gente quer entender o que é identidade, não há um único caminho. Há várias possibilidades, não é? E a identidade, sobretudo, como um processo de construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo, não é? Como processo de construção, não é? Então, não sei se, Álvaro, se vou ao encontro da tua inquietação, da tua pergunta, mas é mais ou menos assim que eu vejo a questão. Sim, obrigado. Na verdade achei muito interessante, obrigado. Sobretudo quando falou acerca do universal, que tem esse conceito, porque pelo menos essa capacidade da poesia, da literatura, de extrapolar, de transferir a sensação, seja além do tempo, além das perspectivas, que era isso com o que estava falando sobre a contemporaneidade, que mais do que um tempo é um estado. E bom, acho que é o dualismo da identidade, que o senhor pode tomar uma decisão condicionada por um destino e vice-versa. Não sei se isso pode ser dessa maneira, mas acho que também a sua resposta vai condicionada, vai encaminhada nesse sentido. Obrigado. Obrigado, eu. Bem, Valentina, olha, eu sei que já são 9 da noite, imagino, 10 em Moçambique, e pá, já vamos te deixar em paz, está bem? Mas a Valentina tem uma pergunta. Valentina, estás aí? Sim, conseguem me ouvir? Ouvimos sim. 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 Eu tenho uma pergunta, Lucílio, obrigada pela sua fala, muito interessante. Eu fiquei um pouco curiosa com relação às vozes femininas. E eu queria saber se, além do erotismo, que outras reverberações têm a dizer essas vozes femininas dentro da poesia moçambicana. Porque é interessante também como elas são enxergadas, né, desde o que elas têm para dizer, né, e que tipo de mediações estéticas reproduzem, reverberam, como é que vai ser, né, essa construção da linguagem dentro da poesia delas, que características você vê particulares, você como escritor e leitor, né, e se também fiquei um pouco curiosa sobre essa novíssima poesia que você mencionou, certo? Essa novíssima poesia, porque tem muitas gerações novas produzindo, né, e divulgando o trabalho deles por redes sociais, por blogs sobre poesia, contos, narrativas, etc. E eu queria saber se você teria alguma autora ou autor que estivesse produzindo dentro dessa geração nova de jovens, né, que estão um pouco por fora desse sistema literário, porque a gente sabe um pouco que o sistema literário acaba sendo um pouco limitante, né, em alguns aspectos. Ele mostra o que quer mostrar.
né? O que precisa e que é considerado dentro desse mercado que pode ser vendível, né? E comercializável com muita rapidez. Aí eu fiquei um pouco curiosa sobre essas vozes que estão por fora, mas que são vibrantes, que produzem, né? Que estão na periferia, que vão além desse circuito erudito, às vezes um pouco fechado e encerrado, e que tipo de mediações estéticas ou de jogos com a linguagem estão produzindo, se dialogam com o rap, com manifestações urbanas, por exemplo, ou com o sujeito africano, né, que você falou também, comentou sobre essa questão do cidadão do mundo, que somos seres universais, né, que eu concordo com isso, mas também a gente tem uma particularidade, né, porque a gente está num lugar do mundo específico, que responde a contextos históricos, políticos específicos. Então, eu fiquei curiosa também com essas novas gerações que estão produzindo, né, e que estão refletindo e mostrando outras subjetividades também. Obrigada. Obrigado, Valentina. Muitas questões que a Valentina colocou. Eu vou tentar, há uma questão fundamental, quer dizer, fundamental não, mas que me chegou logo quando a Valentina começou a falar. O problema destas apresentações é um pouco este. Nós temos que reconhecer que não conseguimos colher, não é, tudo aquilo que existe de bom, não é, da nossa literatura e que seria interessante colocar aqui. E esta dificuldade de colher, muitas das vezes, tem a ver com a incapacidade de sistematizar. Hão de reparar que a arrumação que eu tentei fazer, do ponto de vista temático, do ponto de vista discursivo, é naturalmente um exercício interpretativo. E esse exercício interpretativo é uma construção ad infinitum. Quer dizer, nós vamos fazer aquilo eternamente. E é verdade que na literatura moçambicana, desde os primórdios, o lugar da mulher é um lugar sempre secundarizado. Sem com isso querer dizer que não se reconhece o talento e o poder da poesia que é feita pelas mulheres. Mas são poucas. São poucas Noémias de Souza. São poucas Paulinas Chizianes. Não é? São poucas. São poucas Lílias Monplés. Não é? E isso, portanto, não é uma questão discursiva apenas minha. É uma questão que já vem lá de trás. Agora, eu tentei trazer algumas vozes, mesmo porque eu já adivinhava esta preocupação, que é uma preocupação não é nova, é uma preocupação que já existe, que eu já é uma preocupação, eu dizia, esta é uma preocupação, não é uma preocupação nova, é uma preocupação que eu já ouvi de outros especialistas, enfim, de outros professores, enfim, de outras palestras, de outras conversas. E, portanto, o esforço que eu tentei foi trazer algumas vozes
que me parecem vozes que têm estado a dar algum contributo significativo para a literatura moçambicana. Não trouxe outras por incapacidade de sistematização, ou porque não as li ainda com profundidade, mas que eu sei que são vozes boas, meritórias. Eu falei aqui, por exemplo, da Lica Sebastião, eu falei aqui da Tânia Tomé, mas podia falar de outras vozes. Podia falar da Irondina Joshua, não é? Que é uma voz poética lindíssima, não é? Podia falar aqui da... agora foge-me o nome. Da Melita Mazzini. Que é uma outra voz, não vou dizer feminina, mas é uma voz poética, também lindíssima, não é? O que acontece é que, pronto, quer dizer, no tempo que eu me preparava para esta conversa, portanto, eu nunca me debrucei sobre essas vozes como devia ser, não é? Do ponto de vista da poesia. Mas podíamos olhar para a narrativa, por exemplo, e pegar na Virgília Ferrão, que vai tirar agora um romance belíssimo, daqui a nada, a Virgília Ferrão. Não. Ou seja, eu sinto que há novas vozes de mulheres, para não dizer femininas, para evitar todas as conotações que muitas vezes se fazem aqui. Há novas vozes de mulheres, jovens, na sua grande maioria. A Enia Lipanga, que vai tirar agora um livro também, já daqui a um mês e meio, vai tirar um livro, a Enia Lipanga. Não é? Existem vozes, elas existem. Mas são poucas. A verdade é esta. Não que elas não existam, existem, mas são poucas. O que a mim me satisfaz é que elas vão existindo com a qualidade literária que se espera, não é? Não sendo vozes subalternas, não estando na literatura como um favor, não é? Mas estando na literatura como autoras, como pessoas que têm uma voz, que têm coisas a dizer. Não é? Agora, há uma outra questão que a Valentina colocou, com a qual eu, infelizmente, não me relaciono muito bem, que são que é a literatura, de alguma forma, a literatura alternativa, novas formas, novas performances, não é? Do fazer literário, não é? Bem, Moçambique também tem isso. Nós temos espaços de divulgação em que, por exemplo, não sei se é nesse sentido que a Valentina colocava a questão, mas nós temos espaços de divulgação, de declamação, de recitais, tertúlias, em que cada um vai dizer o seu texto, fora daquele espaço canônico, não é? Das associações literárias, das livrarias, ou das universidades, não é? Nós temos espaços culturais onde quem quer que escreva um texto vai lá e diz o texto. Mas aí entramos numa questão estética. Sem dúvida. Não é? Onde cada um tem um comentário a fazer, ou gosta ou não gosta, né? Mas eu sei que já existem, aliás, Moçambique já recebeu alguns festivais internacionais, deste tipo de festivais, do micro aberto, onde cada um vai dizer o seu texto, vai dizer o que lhe vai na alma, sem que esse texto seja aquela poesia ou aquela literatura no sentido canônico, como colocava, se calhar, a Valentina.
né? Sem que seja naquele sentido canónico. Estes espaços existem, estão disponíveis, temos acolhido festivais internacionais e temos participado também de alguns festivais internacionais. Não há conflito nenhum aqui. A única coisa que existe é uma questão de gostos, quer dizer, muitas das vezes o que acontece é que as pessoas ligadas à academia têm um olhar muito reticente em relação a esta performance, eventualmente por causa da sua incapacidade de perceber que é uma outra forma alternativa, né, de expressão literária, não é? Quer dizer, como se fosse um outro género, não é? E muitas das vezes o que falta é isto, é esta capacidade de nos percebermos, porque eu já vi algumas pessoas bem cotadas, digamos assim, do ponto de vista académico na área da literatura, a dizerem que, pronto, o micro aberto não é nada de literatura, aquilo é apenas um espaço em que cada um vai dizer aquilo que lhe vai na cabeça. Eu já vi pessoas dizer assim, mas isso pode ser uma incapacidade de entender, não é? Aquela forma de estar, não é? Aquela forma de estar literariamente falando. Se calhar estamos a construir esse entendimento, falta este entendimento, percebermos que existem formas diferentes de estar-se na literatura e de fazer literatura, e de manifestar emoções e sentimentos e pensamentos, não é? Eu não sei, Valentina, se foi ao encontro da sua questão, mas é um pouco isto que eu podia dizer. Bem. Lucílio, eu estou a ver que vocês têm uma produção literária muito rica e pergunto-me se o moçambicano lê, gosta de ler. Vocês têm ou seja, sim, o moçambicano comum lê, porque aqui o venezuelano não lê. É por isso que eu pergunto. Não, Digna, não, nós lemos, sim, o moçambicano lê. O que acontece, provavelmente é o que acontece também desse lado. Não sei, não conheço a vossa realidade, mas em relação ao Moçambique é que os livros têm preços proibitivos. Os livros estão muito caros. Os livros estão caríssimos. Estão caríssimos. Então, isso muitas das vezes dificulta essa vontade de ler. Não é? É verdade que nós temos acesso a livros em versão eletrônica, digital. Mas eu creio que é difícil. Pode ser difícil, não é, mas pode ser difícil. Para quem nunca pegou um livro, para quem nunca teve contato com um livro, ler um livro digital. Pode ser. Se calhar é uma outra gramática de literacia que se possa fazer doravante. Mas eu sinto que há um pouco disto, não é? As pessoas leem porque trocam livros, as pessoas leem porque fazem uma contribuição para comprar um determinado livro e depois esse livro vai passando de mãos a mãos. As pessoas leem agora muito mais, se calhar, porque há um movimento muito grande em Moçambique, a nível de todo o país, que se chama o Clube do Livro. Né? O Clube do Livro. Né? A nível das escolas, né? A nível dos bairros, há um movimento muito grande nesse sentido. Agora, eu espero que estejam a ler. Porque quando a gente abre o Facebook, a gente vê no Facebook, lá está todo mundo sentado e tal, com o livro aberto e tal. Agora, eu espero que estejam a ler. Portanto, eu não sou capaz de dizer se leem ou não, mas a fotografia está bonita. A fotografia está bonita, né? Então, é um pouco isso. Se calhar estão a ler. Se calhar estão a ler. Eu espero que estejam.
Olha, já isto está bem longo, não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta, mas realmente temos de deixar o Lucílio descansar. Acho que o Dr. Rainer, quer perguntar ou dizer alguma coisa. Não, eu desfrutei muito da palestra do Lucílio e curioso com todas como disse a Digna, tem uma produção literária bastante rica e curioso por conhecer essa faceta da poesia, da literatura moçambicana, que é a poesia. Lucílio, não resisto em fazer esta última pergunta, desculpe lá, que eu quero fazer. Ok. Acha que neste momento essa produção literária que há no seu país também fortalece o uso da língua portuguesa na variante moçambicana? Acha que há essa força, essa carga da variante moçambicana, dos regionalismos moçambicanos, estão bem refletidos na produção literária moçambicana? Ok. Obrigado. Sem dúvida, não, sem dúvida. O português moçambicano é um português, enfim, que resulta, na verdade, de várias influências. Uma das influências são as nossas línguas banto, não é? Moçambicanas, né? O Ronga, o Xangana, por exemplo, mas também do inglês, não é? E nós, mas também temos esta, digamos, esta umbrella da variante do português europeu, não é? Então, Moçambique está a lidar, digamos assim, com várias confluências linguísticas. E isto resulta no português moçambicano. Assim acontece na prosa. Isso é muito visível quando a gente olha para a narrativa. Isso é muito visível quando a gente olha para a narrativa por causa da sintaxe, da morfologia e tal. A poesia, por causa da contenção, ela ainda consegue ser mais pura, digamos assim, do ponto de vista linguístico. Mas nós olhamos, por exemplo, para poetas como... Agora está a ocorrer um poeta como Álvaro Taruma, por exemplo, não é? Em que ele, no meio da língua portuguesa, ele vai buscar o inglês e mete ali e vai brincando, né? Mas a narrativa, especialmente a narrativa, ela ilustra de forma flagrante a emergência de um português moçambicano, sem dúvida, com toda a herança que nós temos do português europeu, por um lado, mas depois todo o ambiente, toda a atmosfera, todo o calor que se vive em Moçambique e com toda a influência que nós temos dos países vizinhos falantes do inglês e das nossas próprias línguas banto. Portanto, é um outro português, mas é o português. Obrigado, Lucílio. Não sei se a doutora Digna quer dizer alguma coisa. Eu quero já comprometer o Lucílio desde já para a próxima, para o nosso próximo encontro, que deve ser em setembro, outubro. Vai ter tempo, Lucílio, para falar sobre a narrativa, ok? A próxima sessão é sobre a narrativa. Setembro, outubro. Tu toma o tempo que precisares e avisas, está bem? Mas ficas comprometido, está bem? Tudo bem. Com prazer. Olha, muito obrigada, realmente, pá, muito grata, aprendemos imenso, foi fantástico e voltamos, isto tem de se repetir, está bem? Ok, eu que agradeço também pela oportunidade. Na verdade, eu devo dizer-vos que ao preparar esta apresentação, na verdade ganhei um texto que depois disto vai ser formulado e quem sabe um dia sai num dos meus livros. Obrigado pela oportunidade e disponham. Obrigados nós e muito boa noite. Obrigado a todos pela participação. Obrigado. Tchau, bom fim de semana. Tchau. Obrigado igualmente.